A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, versículos 10 a 17 nos diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. No versículo 10, João afirmou ser o dia do Senhor. Foi na cidade de Éfeso que a igreja começou a observar o domingo, dia da ressurreição de Jesus, como o dia do Senhor. Hábito este que passou a vigorar em todas as comunidades cristãs. Para os cristãos, onde Jesus Cristo é o único, o domingo foi reconhecido como o dia do Senhor, por ser este o dia de sua ressurreição, passando o sábado judaico para o domingo. João escreve sobre a grande voz como de trombeta, e esta foi a primeira das muitas trombetas que João ouviria nesses 7 visões. O que significa no simbolismo bíblico o som de uma trombeta? A primeira vez que a Bíblia relata o som de uma trombeta foi no dia em que Deus chamou Moisés para subir ao Monte Sinai. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 16, nos diz: Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Cada vez que na Bíblia ouvimos a voz de uma trombeta, saibamos que Deus está querendo falar com alguém. Ele está chamando alguém para subir até a sua presença. Foi esta a voz que João ouviu, uma voz como de trombeta. João viu também 7 candeeiros e 7 estrelas. Em Apocalipse 1:20 nos diz: Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ainda nesta explicação, encontramos outro símbolo que são os anjos da igreja, ou sejam, os pastores das igrejas. O recado que Deus enviou às 7 igrejas foi endereçado ao seu líder, a seu pastor, nestes termos, dizendo: Ao anjo da igreja escreve. João viu o Senhor com vestes talares. Cristo estava vestido com um manto, uma veste que descia até os calcanhares.
Nos tempos do Velho Testamento, esta vestimenta era usada por um juiz, como também pelos membros do Sinédrio. E o Cristo da visão do Apocalipse empunhava o cetro de justiça. Não nos é estranha a figura do Cristo vestido como um juiz com vestes talares. Vestes talares quer dizer veste que desce até os calcanhares. João viu também os seus cabelos brancos. Na Inglaterra, um juiz usa uma peruca de lã branca para ostentar sabedoria. Todos sabem que justiça sem sabedoria deixa de ser justiça. Indicações sobre a sabedoria de Jesus Cristo são abundantes nas Escrituras. Em Colossenses 2, versículos 2 e 3, nos diz que haja forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Cristo, em que todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Agora, esses tesouros ocultos de sabedoria e conhecimento são revelados. Ele, com seu cabelo branco como a neve, é o Eterno, o Ancião de Dias, a sabedoria encarnada, o Cristo de Deus. Os seus olhos como chama de fogo. O olhar de Cristo é mais penetrante que uma chama de fogo. Ele vê e revela o que foi escondido. Não há fachada capaz de esconder a verdade dos seus olhos. Não há aparência que possa enganar o Cristo. Seu olhar é como de fogo. Seus pés semelhantes ao bronze polido. Em todos os lugares da Bíblia, o bronze representa julgamento. A primeira promessa registrada nas Escrituras Sagradas diz respeito ao julgamento de Satanás, e ela contém a promessa que o Salvador ferirá a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Isto foi feito na cruz do Calvário, quando Jesus pisou a cabeça de Satanás com os seus pés de bronze. Na morte e ressurreição de Jesus, o diabo recebeu um golpe mortal dos pés de Cristo, da mesma forma como serão pisados e destruídos todos os inimigos de Deus no seu triunfo final. A voz de muitas águas. Muitas vezes no Apocalipse será ouvida a poderosa voz de Cristo, voz esta que ninguém pode ignorar. O som de muitas águas é poderoso, não há outro igual no universo. O som de muitas águas é harmonioso, quase musical, ao mesmo tempo que amedronta e inspira. Sim, o som de muitas águas é terrível em sua majestade. Assim é a voz de Cristo glorificado. Quem ouve a sua voz se sente inspirado ou aterrorizado, dependendo do seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. O que significa esta espada de 2 gumes que sai da boca de Cristo? Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Deus, que criou o mundo por sua palavra, julgará igualmente o mundo por ela,
pois a palavra de Cristo ninguém pode escapar. Seu rosto como o sol. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, nos diz: Mas para vós outros que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E como o Cristo glorificado é conhecido? O conhecemos por seu rosto que brilha como o sol. Assim como o sol sustenta a vida no planeta, o Cristo glorificado nos sustenta, dando-nos vida. É por ele que nascemos e vivemos. Ele ilumina o nosso caminho e é o centro do nosso universo. Cristo é tudo para nós. João cai a seus pés como morto. João tornou-se conhecido como discípulo amado. Ao ver o Cristo, tamanho foi o impacto que ele caiu a seus pés como um homem morto. Por quê? João conhecia Deus na carne, Jesus de Nazaré. Agora ele vê pela primeira vez o seu Senhor como o Cristo eterno e terrível. Aquele que muda as nações, que fala com autoridade suprema, que pisa seus inimigos e cujo rosto brilha como o sol, resplandecente ao meio-dia. Jesus de Nazaré não foi semelhante ao Cristo glorificado, e esta diferença João logo percebeu. Amém? Eu sou Carlos Calmar e aprendemos a conhecer Jesus de Nazaré através das narrativas dos 4 evangelhos. Mas quando lemos o Apocalipse, passamos a ver o Cristo glorificado, ou seja, o Cristo ungido de poder, majestade e justiça. E aqui deixo uma pergunta: será que ao ouvir a pregação de uma mensagem sobre Jesus Cristo, será que o povo cairá aos seus pés como morto? Ou sai simplesmente da sua presença, ignorando aquela voz de muitas águas? Não é hora de falarmos sobre o Cristo glorificado? Que Deus nos abençoe e nos dirija em nossa vida espiritual, hoje, amanhã e sempre, assim seja.